Nossa Senhora usou durante o nascimento de Jesus. Tudo isso é no lugar onde o Papa Francisco vai repousar-se por toda a sua vida terrena, por toda a sua presença física neste mundo, pois que a sua alma já estará junto de Deus e com os outros fiéis que o precederam nesta viagem. Já estamos a ver o carro descoberto com o caixão do Papa, que se encaminha pela via da conciliação. Aliás, já ultrapassou, está ainda dentro da cidade do Vaticano, portanto, apresta-se a sair, deixando a Basílica por trás, encaminha-se pela saída do Perugini, de onde entrará depois no território italiano, pois que a Basílica de Santa Maria Maior, embora seja do Vaticano, encontra-se dentro daquilo que é hoje o território do Estado italiano. Comovente ver isto, que parece um bocado parecido com o Papa Móvel, em que estávamos habituados a ver o Papa dar a volta à praça para saudar os fiéis, e hoje, numa outra curta viagem que o leva a um dos seus lugares preferidos, a Basílica Santa Maria Maior, para onde se deslocava sempre para rezar a Nossa Senhora antes das suas viagens, e a última vez que esteve lá foi quando saiu do hospital desse internamento que durou cerca de um mês e tal, 38 dias pela precisão. O Papa Francisco não é o primeiro Papa que é enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, embora para ele tenha sido uma escolha especial, particular, pela sua devoção à Nossa Senhora. Na Basílica estão também outros Papas, como o Papa São Sisto III, cujo pontificado foi entre 432 e 440, e foi responsável pela construção original da Basílica após o Concílio de Éfeso e está sepultado lá. Portanto, começa o percurso do Papa, muito aplaudido, como é de esperar pelos fiéis. Está a ladear a aula Paulo VI e já vai sair por Roma. Um outro Papa sepultado na Basílica de Santa Maria Maior é o Papa Nicolau IV, cujo pontificado foi de 1288 a 1292 e foi o primeiro Papa franciscano e também está sepultado ali. Temos depois o Papa Paulo V, que esteve à frente da sé de Pedro entre 1605 e 1621. Está enterrado na Capela Paulina ou Borghese, junto com os membros da família Borghese, que era uma das famílias nobres italianas da época. A Capela Borghese, também conhecida como Capela Paulina, foi encomendada precisamente pelo Papa Paulo V, que era da família Borghese. O carro do Papa, precedido por guardas e aplaudido pela multidão que o espera ainda nos arredores do Vaticano, vai agora em direção à Ponte Vittorio Emanuele, Ponte Vittorio Emanuele, que é essa ponte importante que liga o Vaticano à cidade de Roma. Essa ponte é precedida de um túnel onde o carro fúnebre entrou agora mesmo. Tem alguns metros, não sei bem quantos, mas percorre-se em poucos minutos.
e o Papa vai sair por essa ponte que é muito rica de monumentos, muito decorada, do qual o colega Filomeno Lopes vos dizia há bocado o significado dessa ponte que será percorrida hoje pela última vez pelo Papa Francisco. Os aplausos das pessoas que esperam a passagem do cortejo fúnebre, e nós aqui continuamos a contar-vos um pouco da Basílica, que será a morada definitiva aqui na Terra do Papa Francisco. Como dizia, a ponte é longa 1500 metros e sempre grande parte pedestre, e a estrada, como dizia a colega, mais representativa da cidade de Roma, por palácios, seja por palácios, igrejas e obeliscos, e que conduz ao Piazza del Popolo e o monumento Vittorio Emanuele II na praça Piazza Venezia, onde será a próxima etapa. Agora estamos a ver que finalmente já está a sair da ponte Vittorio Emanuele II, e recordamos que o rito de sepultura na praça, na Basílica de Santa Maria Maior, será um ato privado, e a seguir, depois esta noite, às 21 horas, o cardeal Rolando Macricas rezará também o terço em sufrágio pelo Papa Francisco do lado de fora da Basílica. E continuamos a ver as pessoas aglomeradas ao longo da estrada, quando o Papa está praticamente a deixar a percorrer ainda esta parte da ponte de Vittorio Emanuele II em direção à Praça Veneza. Tem muita gente que, como dizia, participaram deste evento de hoje, mais de 250 mil pessoas, entre fiéis e peregrinos, provenientes de diversas partes da Itália e do mundo, e como estão a ouvir de gritos, todas as pessoas que dizem obrigado, obrigado, Santo Padre. Demonstração de facto de um homem, um Papa que esteve, quer dizer, um bispo de Roma, que de facto foi capaz de ser bispo de Roma, ficando assim guardado no coração de toda a gente, que quis assim imaginar quantos outros que estão espiritualmente conectados pelo mundo fora neste momento, a seguir esta última viagem terrena do Papa Francisco, que daqui vai diretamente do ponte, vai agora em direção à Praça Veneza e dali depois em direção ao Basílica de Santa Maria Maior. E acaba precisamente de passar a ponte sobre o Tibre, muita gente ao lado das estradas, para dizer um último adeus ao Papa Francisco e guardar no coração os seus ensinamentos, os seus gestos, as suas atitudes, que para um grande número de fiéis no mundo são inesquecíveis, católicos, mas também de outras religiões, pessoas ateias que não acreditam, e que muitos se converteram durante o papado do Papa Francisco, voltaram a aproximar-se da Igreja. E dizíamos que na Basílica estão enterrados já 4 papas: o Papa Sisto III, o Papa Nicolau IV, o Papa Paulo V e também o Papa Pio V,
que esteve à frente da Sete Pedra entre 1566 e 1572. Estão também outras figuras importantes de artistas, como Gian Lorenzo Bernini, a sua família, São Jerônimo, tradutor da Bíblia para o latim, cujas relíquias estão na cripta da Natividade, sob o altar-mor, o cardeal Guidi de Santa Fiora, arcebispo de Santa Maria Maggiore, e tantos outros, entre os quais também queremos assinalar o primeiro embaixador do Reino do Congo, Antônio Manuel Nzakumvunda, que veio a Roma representar o seu país junto do Papa em 1608, chegou em janeiro de 1608, depois de uma viagem longa e difícil, em que, para além de doenças, enfrentou piratas e ataques. Mvunda chegou a Roma em janeiro de 1608, infelizmente já doente, e depois de 5 dias faleceu, mas pela importância da sua vinda, o Papa Paulo V mandou que fosse enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, onde está um busto em sua honra, no seu túmulo, e normalmente visitado por autoridades angolanas e africanas quando vêm a Roma. Portanto, ele era mandado para vir negociar uma maior autonomia da Igreja no Reino do Congo, onde muitos, incluindo os da realeza, tinham se convertido ao cristianismo e queriam mais autonomia, uma outra organização, sem todavia excluir, mas em relação com os missionários portugueses que ali se encontravam. Infelizmente faleceu pouco depois, mas ficou na história das relações entre a Igreja Católica, o Vaticano e o Reino do Congo, que é hoje Angola. Derrame cerebral, coma e paragem cardiorrespiratória irreversível. Essas foram as causas da morte do Papa Francisco, que ocorreu na manhã da segunda-feira às 7h35 hora local de Roma, no seu apartamento na Casa Santa Marta. Isto foi atestado, a sua morte, pelo professor André Arcangeli, que é o diretor do Departamento de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano, na declaração de óbito publicada à noite pela Sala de Imprensa da Santa Sé. O documento médico afirma que o Papa apresentava histórico de insuficiência respiratória aguda por pneumonia bilateral multimicrobiana, bronquiectasias múltiplas, hipertensão arterial e diabetes tipo 2. A constatação da morte foi realizada por meio do registro eletrocardiográfico, em que se escreve: declaro, escreve Arcangeli, o médico, que as causas da morte, segundo a minha ciência e consciência, são as acima indicadas. O Papa Francisco, então, que continua a percorrer e a receber o último abraço do povo pelas estradas de Roma, enquanto caminha rumo à sua última demora. E como africanos não podemos não citar o escritor senegalês, que recorda que, afinal, os nossos defuntos, as pessoas que amamos, nunca partiram. Enfim, nunca nos deixaram. Deixam simplesmente de estar conosco fisicamente, para de agora em diante estar dentro e viver dentro de cada um de nós.
E o Papa já praticamente percorreu o Corso Vittorio Emanuele, depois da ponte, indo em direção à Praça Veneza. O Corso Vittorio Emanuele, onde, para além hoje dessa grande multidão que o saúda, se encontra também o Palácio da Chancelaria do Vaticano, a Igreja de São Salvatore in Lauro, Ladeia, a famosa Praça Navona, e agora caminha-se para... aproxima-se o carro fúnebre, aproxima-se da Igreja de Jesus, perto de Largo Argentina, que é a igreja confiada à Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola. Recordamos que o Papa Francisco pertenceu a esta congregação, a congregação dos jesuítas, a Companhia de Jesus, onde ele entrou ainda jovem, depois de se ter formado em Química e de ter passado um breve período como aspirante na diocesano, mas logo depois percebeu que a sua vocação era a que levam a cabo os jesuítas. Finalmente o Papa chegou, entrou na Praça Veneza, que, como dizia, o coração turístico da cidade eterna, Roma, muito famosa pelos seus edifícios históricos que a circundam. Entre estes edifícios eu recordava antes Palácio Venezia, Palácio delle Assicurazioni Generali e o Vitoriano. E é uma artéria principal que, da via dei Fori Imperial, conduz até ao Foro Romano e dali até ao Coliseu. E um monumento que quem nos segue através do YouTube ou que vê as imagens que acabamos de ver na Praça Veneza, e que é o monumento principal dessa praça, é o monumento dedicado ao rei Vittorio Emanuele II, se não estou em erro, e que é também designado o Altar da Pátria, onde tem lugar geralmente grandes manifestações institucionais ligadas à República Italiana, como no dia 25 de abril, que é dia da libertação, depois da Segunda Guerra Mundial, na sequência da Segunda Guerra Mundial, e outros monumentos importantes. A praça atualmente está em construção, está um bocado modificada, porque está em construção uma estação importante de metro que até agora não existia ali. Mas é uma praça cheia de história e, portanto, não é tão fácil construir essa estação. Muita gente também no chamado Foro Imperial, com os restos da antiga cidade de Roma, no tempo dos romanos, e que conduz ao Colosseu, e geralmente os turistas que vêm a Roma e frequentam, visitam, porque dali percebe-se muita história da fundação de Roma e do seu desenvolvimento ao longo do Império Romano. E praticamente já estamos da Via do Vitoriano, que é a praça denominada Vitoriano, e que, como dizia antes, é um símbolo. Também a colega recordava onde está o Palácio do Altar da Pátria Italiana, e que está cercado por 3 palácios: Palácio Venezia, que dá o nome à praça, Palácio Bonaparte e o Palácio da Assicurazione Generale. Depois segue os foros imperiais. Então, e quase já estamos ao pé deste Papa que entra pelo foro imperial, que é uma das mais dizias cenográficas estradas da cidade de Roma, que, como dizia, foi aberta em 1932 com o nome de Via di Império, e depois tomou o atual nome dos restos monumentais do Foro di Cesare, de Augusto, de Nerva e da Pace e Traiano. Longa quase
850 metros e liga diretamente com o Coliseu, onde daqui a alguns minutos o Papa há de percorrer. E entre das personalidades que estão sepultadas na Basílica de Santa Maria Maior, Filomeno, para além daqueles que já assinamos, está também o cardeal Ugo Poletti, de que os nossos ouvintes se recordarão. Ele foi arcebispo de Roma e ex-vigário-geral do Papa João Paulo II. De figuras mais antigas está também nobres, como a princesa Paulina Bonaparte, que era irmã de Napoleão e casou-se com um príncipe da família borghese italiana, e está nessa capela borghese. Temos também Giulio Valerio Borghese, nobre italiano, também sepultado ali nessa capela. E voltando ao Mvunda, o príncipe Mvunda do Reino do Congo, de notar que ele foi enviado como embaixador por Dom Álvaro II, que era outro rei africano que assumiam na altura, como se tinham convertido ao cristianismo, o nome de reis portugueses. O cortejo está agora a passar em frente do Coliseu, realmente muita gente que aplaude a passagem do Papa a caminho quase a chegar, já não está muito longe, da Basílica de Santa Maria Maior. De um lado e do outro da rua estão imensas pessoas. Imaginamos turistas, fiéis romanos, peregrinos, porque estamos no ano do jubileu do Ano Santo e estão muitos peregrinos em Roma. Nestes dias também muitos adolescentes, porque amanhã deveria ser canonizado o jovem Carlo Acutis, que é um modelo para os jovens e adolescentes. Infelizmente, tendo falecido o Papa, essa canonização foi adiada, mas os adolescentes estão em Roma e celebraram estes dias encontros relacionados com o jubileu que lhes é dedicado no âmbito do grande jubileu dos 2025 anos do nascimento de Cristo, sob o signo de peregrinos da esperança, a esperança que não desilude, escreveu o Papa Francisco no documento de enquadramento deste jubileu. Recordamos que um grupo de pobres e necessitados estará presente hoje nos degraus que levam à Basílica Papal de Santa Maria Maior para prestar também eles a última homenagem ao Papa Francisco antes da sepultura do caixão, que, como já dissemos, ocorrerá conforme a vontade do Pontífice entre a Capela Paulina, a Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza. O anúncio foi feito por meio de um comunicado da Santa Sé que ressalta que os pobres ocupam um lugar privilegiado no coração de Deus, assim como também no coração e em todo o magistério do Santo Padre Francisco, que por isso mesmo, para nunca lhes esquecer, escolheu o nome de Francisco, para defender sempre a causa dos últimos e dos oprimidos. E finalmente, o Papa, tanto continua, já está realmente próxima da Basílica, a chegar já quase à Via Merulana. Esta é, portanto, a fase última desta celebração fúnebre do Santo Padre, em que participaram muitos chefes de Estado, muitos deles africanos. Podemos mencionar Angola, Cabo Verde, República Democrática do Congo, Burundi, Tanzânia, Burkina Faso, muitos por chefes de Estado e outros por vice-chefes ou outros dirigentes governamentais. Está também presente o
presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e também de Timor Oriental. A África, que está representada também na Basílica, onde o Papa vai repousar, através, dizíamos, do príncipe António Mvunda, que veio de Mbanza, Congo, capital do Reino do Congo, que em 2017 foi elevada a património da humanidade. Portanto, Mbanza, Congo é hoje uma das cidades e diocese de Angola, e teve um papel histórico muito importante. Estamos agora na Via Merulana, que dá diretamente para a Basílica de Santa Maria Maior, portanto é a última etapa antes de Francisco entrar na casa que tanto amou e onde decidiu que seria a sua última casa neste mundo que ele procurou construir da melhor forma, estando próximo das pessoas e querendo ter sempre o cheiro a ovelhas, como ele costumava dizer. E assim, recordamos aquele que foi, entre tantos processos, é conhecido como o Papa das Reformas. Ele nunca quis ignorar as recomendações dos cardeais nas congregações pré-conclave, que pediam ao futuro e novo Papa que reestruturasse a Cúria Romana e, em particular, as finanças do Vaticano, que durante anos estiveram no centro de escândalos. E logo após a sua eleição, o Papa criou um Conselho de Cardeais, o famoso C9, que se tornou depois C6 e C8 ao longo dos anos, conforme os vários membros foram mudando. Uma espécie de um pequeno senado para ajudá-lo a governar a Igreja Universal e a trabalhar na reforma. Mas entre os temas, não esqueçamos a questão das mulheres. Sim, o Papa foi um dos impulsionadores da forma como a mulher deve ser vista na Igreja, não como serva, mas não como servidora, mas como ao serviço de Deus, não é? E acabamos de ouvir esse grande aplauso à medida que o Papa se aproxima de Santa Maria Maior, intensificava-se os viva o Papa, obrigado o Papa e os aplausos. Agora temos a Basílica à frente e espera-se que chegue o carro fúnebre, que já está a aproximar-se do átrio da Basílica. Um carro aberto em que as pessoas podem ver o caixão do Papa, dizíamos nesta espécie de Papa móvel, como é designado o carro em que ele dava a volta entre as pessoas, entre as multidões, tanto aqui em Roma, no Vaticano, em São Pedro, mas também em algumas viagens reproduziam, às vezes os governos locais, um carro em estilo de Papa móvel para permitir ao Papa dar a volta entre as multidões que sempre procuram estar próximo do Pontífice quando viaja ou nas celebrações litúrgicas que faz, também nas viagens, não só aqui em São Pedro. Estão agora a enquadrar a fachada da Basílica de Santa Maria Maior e a torre ao lado com o relógio. São precisamente 13 horas menos 5 em Roma, e é a parte final. Estamos a ver também a imagem, o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, ela vestida de azul com o menino Jesus ao colo. Entre os dias de homenagem do corpo do Papa na Basílica de São Pedro e os participantes hoje na missa, cerca de ou mais de 500.000 pessoas deram a última saudação ao Papa Francisco. O Papa vindo de longe, como ele dizia, vindo de um país lontano,
da Argentina, sua terra natal, onde nasceu em 1937, filho de imigrantes do Piemonte, na Itália, para aquele país. E veio para o conclave em 2013, convicto de que voltaria depressa, logo depois, para a sua arquidiocese, e ficou em Roma até hoje, e o seu corpo aqui vai repousar pela eternidade. Na Argentina, todos também estão unidos em oração, em homenagem ao primeiro pontífice da América Latina, em mais de 2025 anos de cristianismo. Papa argentino, mas que, porém, de todos os países visitados, excepto o seu país, a Argentina. Sim, de facto ficou este desejo, seguramente que o Papa queria ir, mas foi protelando, dando prioridade a outras realidades, talvez que ele considerasse prioritários, mais difíceis no mundo do que a Argentina, mas com certeza que estava também no seu coração visitar a sua terra natal, onde o familiar mais próximo que resta parece ser uma sua irmã, Maria Helena, que infelizmente por razões de saúde também não pode estar neste ato solene de despedida do Papa Francisco. Mas estão representantes das autoridades políticas da Argentina e alguns parentes que chegaram do Piemonte, no norte da Itália, de onde eram originários os seus antepassados. Sua mãe, seu pai, os seus avós. Os sediários agora estão ao pé das escadas do átrio da Basílica e o caixão do Papa, num plano um bocadinho inclinado, é mostrado ao público, aos sacerdotes, bispos e cardeais que ali já estão prontos para o acolher e presenciar aqueles que são admitidos a este último ato de adeus perante a sepultura do Papa Francisco. E agora a procissão para dentro, a entrada dentro da Basílica Santa Maria Maior, onde o Papa, como dizíamos, será sepultado. E agora o rito é totalmente privado.